Ruth, capítulo 3, e não seria estranho dizer o Evangelho conforme Ruth, capítulo 3. Nós temos, meus irmãos, visto como o Senhor se manifesta, como o Senhor se manifestou através da história contida neste livro, Ruth, capítulo 3. Na semana passada nós não expomos Ruth, muitas pessoas em viagem, mas também porque eu entendi que era necessário a mensagem do Salmo 27, onde nós vimos como vencer o medo, a ansiedade e a tristeza profunda. E agora retomamos a exposição de Ruth, capítulo 3. Acompanhe com atenção, com fé, com expectativa a palavra do Senhor. Diz-nos assim: disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe cobrirás os pés, e lhes descobrirás os pés, e te deitarás, ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tem sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: essas 6 medidas de cevada ele me deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, filha minha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso, ainda hoje. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos clamar ao Senhor, que agora aplique a sua bendita palavra ao nosso coração. Pai Celestial, nós, por vezes, estamos como Ruth, como Noemi, carecidos, ó Deus, de descanso, carecidos, ó Deus, de proteção. Mas nós sabemos quem é o verdadeiro resgatador. E é por isso que nós buscamos ao Senhor, que é refúgio e fortaleza, que é socorro bem presente na tribulação, que é, como cantamos ainda há pouco, nosso castelo forte. Senhor, que o Senhor, o nosso bendito resgatador,
Fale ao nosso coração agora, através da Tua palavra que lemos, e nos traga, ó Deus, a esperança no Senhor, o nosso bendito e eterno resgatador. É no nome de Cristo, nosso resgatador, que nós oramos gratos. Amém. Irmãos queridos, o homem e a mulher foram criados por Deus. Adão e Eva criados por Deus. E Deus os criou e os colocou num lugar maravilhoso. Eles viviam, queridos, como nós vemos nos versos 1 e 2 do livro de Gênesis, no que os judeus chamam de shalom. Você já ouviu essa palavra, shalom? Comumente é traduzida por paz. Eles viviam em comunhão, uma comunhão perfeita com o Criador. Eles viviam numa comunhão perfeita entre eles. Adão e Eva tinham uma comunhão perfeita, era um casamento perfeito. Eles viviam numa comunhão perfeita com a criação, num verdadeiro shalom. A ideia de shalom, então, é uma harmonia perfeita. Essa é a ideia do shalom. Mas então nós conhecemos o capítulo 3 de Gênesis e vemos que o homem e a mulher, eles desobedeceram ao Senhor. E aquela vida que eles tinham, que viviam num verdadeiro shalom, em proteção, em segurança, em prazer, em verdadeira felicidade, aquilo foi quebrado. O homem e a mulher, eles pecaram contra o Senhor. Adão, sendo o representante da raça humana, ao pecar condenou toda a raça humana. E a partir de então, meus irmãos, o homem e a mulher, os seres humanos, o ser humano, ele vive em busca daquilo que ele perdeu, em busca deste shalom, desta paz. E, irmãos, a maior necessidade do ser humano é de um resgatador. A maior necessidade do ser humano para que obtenha verdadeira proteção e verdadeiro descanso, do qual o homem anseia e busca, ele só encontrará no verdadeiro resgatador. De fato, meus irmãos, este é o anseio do ser humano, descanso e proteção. Eu citei uma frase de Agostinho, no domingo passado, onde Agostinho escreve nas suas confissões: fizeste-nos ou criaste-nos para ti, ó Deus, e a nossa alma só encontra descanso, ou só encontrará descanso no Senhor. O homem que busca, o homem e a mulher, o ser humano que busca descanso e proteção, ele só encontrará esse descanso e proteção no verdadeiro resgatador. Vimos no capítulo 1 sobre a mulher chamada Noemi, que junto com o seu marido, Elimeleque, e junto com seus filhos Malom e Quilion, eles saem de Belém em busca de descanso, em busca de proteção. Uma decisão equivocada, humanamente falando, da parte deles, porque eles deixam a terra que Deus havia separado para eles, para o seu povo, e eles vão até um local chamado Moabe. Os moabitas, um local onde pessoas não serviam ao Senhor, não viviam para a glória do Senhor. E ali, meus irmãos, nós conhecemos a história, Elimeleque falece, os seus filhos também, eles se casam, mas eles morrem ali. E então Noemi retorna, quando ela sabe que volta a ter pão na casa de pão em Betleém, casa de pão em Belém, e ela volta. E uma das suas noras, Ruth, resolve voltar com ela. Certamente, meus irmãos, em busca de descanso, em busca de proteção que não havia em Moabe. E elas então retornam a Belém. Mas de que forma elas retornam? Ruth, em busca de descanso e proteção, com esperança, resolvida a servir o Deus, o único que é capaz de dar descanso e proteção, que é o Deus de Noemi. Mas Noemi volta desanimada. Ela volta dizendo: não me chamem de Noemi, de agradável, me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso, o El Shaddai, me tem afligido. E elas retornam então a Belém, e Noemi está com o coração amargurado, mas o que Deus faz? Noemi passa a contemplar como Deus, em sua soberania e providência, dirige todas as coisas e cuida do seu povo. Nós aprendemos, meus irmãos, ao olharmos para o capítulo 2, que o nosso Deus, que é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Soberano, Ele age dirigindo todas as coisas para a sua glória e para o bem do seu povo. Aquilo começa a mudar o coração de Noemi, que antes estava tão amargurada, mas a doce providência do Senhor
passa a tirar aquele azedume, aquele amargor no coração de Noemi. E ela passa, meus irmãos, a ver ao Senhor não somente como o El Shaddai, o Todo-Poderoso, ela passa a vê-lo também como o Yahvé Jireh, o Deus da provisão. E as coisas começam a mudar. Nós olhamos então e vimos no capítulo 2 que Deus, na sua soberania providente, faz com que Ruth entrasse justamente num campo de um homem bom, de um homem rico, de um homem benevolente. E há uma palavra do hebraico que é chesed. Essa palavra chesed é traduzida em algumas vezes como misericórdia, como bondade, e aparece algumas vezes aqui no livro de Ruth. E os irmãos que leram a pastoral do boletim viram Elise Fitzpatrick fazendo menção dessa palavra chesed, que é a palavra que traduz, meus irmãos, o cuidado amoroso, fortalecedor, o cuidado do Senhor sobre o seu povo. Aquele Deus que estende as suas asas e nos cobre com as suas asas, o nosso castelo forte. E então, elas podem ver o cuidado do Senhor através de Ruth, que vai adentrar justamente no campo daquele homem chamado Boaz, o resgatador. Um homem bondoso, como nós vimos. E ela ali é cuidada e ela é protegida. E Noemi, agora com um coração cheio de esperança, porque ela não somente crê que Deus é o Todo-Poderoso, mas crê que Deus com todo o seu poder dirige todas as coisas para a sua glória e para o bem do seu povo. Noemi passa a fazer planos, Noemi passa a ter esperança. Irmãos, enquanto nós não enxergamos que Deus não é apenas, ou não é somente todo-poderoso, mas é o Deus provedor, não é apenas o Deus que pode todas as coisas, mas faz todas as coisas para a sua glória e para o nosso bem, não é apenas aquele, meus irmãos, que detém todo o poder, mas é aquele que é o castelo forte, que é a nossa segurança. Não há como haver esperança. Por que muitos estão acabados em desesperança, sofrimento e angústia? Porque não creem, não buscam um verdadeiro resgatador, que é o Deus Todo-Poderoso e é o Deus da providência. Agora nós chegamos no capítulo 3. E o capítulo 3 começa com a narrativa de um plano bastante interessante de Noemi. E a primeira coisa, meus irmãos, que nós podemos destacar aqui na mensagem de hoje, é que nós devemos buscar descanso e proteção, confiando no Redentor, naquele que é o Deus provedor, o Deus da providência. Nós devemos buscar descanso e proteção, confiando no nosso Redentor. Vejam como começa o capítulo de número 3. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Vejam, meus irmãos, que aquela mulher que via Deus como o El Shaddai, o Todo-Poderoso, como nós lemos no final do verso de número 20 do capítulo 1, no final do verso de número 21 do capítulo 1, agora, meus irmãos, ela está demonstrando que ela reconhece que o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, também é o Deus da providência. Ela também, meus irmãos, enxerga o Senhor, como eu disse, como Yahvé Jireh, o Senhor da providência. Nós vimos então, meus irmãos, no capítulo 2, que Ruth, ela confia no Deus da providência, mas o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar, ela resolve agir. E nós aprendemos, olhando para o capítulo 2, que a providência do Senhor não anula a nossa responsabilidade. Nós não podemos simplesmente ficar parados dizendo: Senhor, dá-nos o pão de cada dia. E aí cruzamos os braços e ficamos esperando um anjo aparecer com um pão para nos dar toda a condição necessária. Nós temos que fazer a nossa parte, confiados no Senhor, sabendo que tudo vem do Senhor. Noemi aprendeu isso. E vejam, meus irmãos, ela está agora agindo. É o que nós vemos no verso de número 3. Minha filha, não hei de eu buscar-te. Ela está falando aqui de ação. Noemi, que até então, amargurada, não saiu de casa, diferente de Ruth, que vai trabalhar, que vai para o campo, agora Noemi, entendendo que o Deus a quem ela servia era o Deus que dirigia todas as coisas, ela resolve agir. E ela fala sobre buscar um lar. A palavra aqui, meus irmãos, do hebraico, ela pode ser traduzida literalmente por descanso. O que Noemi está dizendo é: não hei eu de buscar-te um descanso? Queridos irmãos, essa ideia de descanso ela é muito importante, ela é muito significativa, é a palavra manoá.
Aquela mulher está buscando descanso para quem? Está buscando descanso para sua nora, que estava sendo uma bênção na vida dela. E claro, ela também desejava descanso para si. Como eu disse, meus irmãos, nós buscamos descanso, nós buscamos proteção. O que nós vemos é ela dizendo: não é eu de buscar-te um lar para que sejas feliz. Descanso, Manoá, um lar, para que ela fosse feliz. É isso que as pessoas estão em busca da felicidade. O problema, queridos irmãos, é que por vezes o ser humano busca a felicidade fora daquele que é a única fonte de felicidade. O problema é que o ser humano busca por vezes descanso e proteção, felicidade fora daquele que é o único que é capaz de nos dar verdadeiro descanso, verdadeira proteção, verdadeira felicidade. Mas Noemi está disposta a agir. E disposta a agir, ela bola um plano. É um plano, meus irmãos, que é chamado por alguns, por exemplo, Robert Hubbard, no seu comentário, ele chama de o plano inteligente de Noemi. Um outro comentarista bíblico que eu li, Ian Dugd, chama de o maravilhoso plano de Noemi para Ruth. Plano inteligente, plano maravilhoso. John Piper, no seu livro Doce e Amarga Providência, chama de um plano incrível. Um plano inteligente, um plano maravilhoso, um plano incrível. O pastor Emílio Garofalo, da Igreja Semear de Brasília, no seu livro As Boas Novas em Ruth, chama de um plano audacioso. Sim, meus irmãos, me parece que o plano de Noemi é tudo isso: inteligente, maravilhoso, é um plano audacioso, é um plano incrível. Que plano foi esse? Olhe comigo a partir do verso de número 2. Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estivesse, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce à eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenhas acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás, e ele te dirá o que deve fazer. Vejam, meus irmãos, este plano de Noemi é um plano, parece para nós estranho. Ela diz: Boaz é um parente nosso. Percebam que Noemi está já contemplando Boaz como o resgatador, aquele que traria descanso e proteção para Ruth, aquele que seria um instrumento do Redentor, como sendo ele um Redentor humano nas mãos do Redentor Todo-Poderoso, para que Ruth pudesse ser feliz, para que Ruth tivesse descanso e proteção. E no seu plano ela diz para Ruth: Boaz está na eira. Era a época, provavelmente, da primavera, final da colheita. E era costume, então, num local chamado, que eles chamavam de eira, era um terreno aberto, um terreno plano, em que eles pegavam da colheita e era preciso, então, amassar e quebrar ali para que fosse separado a semente da casca. Eu vi isso, por exemplo, desde a minha infância no sul de Minas, sendo feito com café. Eles colhiam café e depois aquele café ficava secando. E depois o que eles faziam? Eles colocavam, depois seco, eles começavam, pegavam, eu via isso na casa dos meus avós, pegando com uma peneira e jogando para cima. E o vento levava a palha, depois de amassar, o café, depois de socar, para separar a semente da casca, e jogava para cima, o vento levava a casca e a semente caía, o fruto caía. Era um local propício para isso. Boaz. E era uma época também, final da colheita, época em que eles festejavam. Diz que Boaz, então, no plano de Noemi, Boaz certamente estaria ali e ele iria depois se deitar. Então, no plano de Noemi, ela diz: eis que esta noite limpará a cevada na eira. Banha-te, diz ela no verso 3, e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce à eira. Está dizendo: olha, você vai se produzir. É possível, meus irmãos, que o caso é que naquela época, algumas mulheres, lembremos-nos que Ruth era viúva, assim como Noemi. Algumas mulheres, no período do luto, elas se vestiam de forma bastante simples. E elas não se cuidavam tanto, algumas nem tomavam banho como deveriam.
E é possível que nesta orientação de Noemi para Ruth, ela está dizendo o seguinte: agora é hora de você mostrar que o seu período de luto acabou. Você vai colocar as melhores roupas, boas roupas, você vai passar perfume. Porque quando você se aproximar de Boaz, você tem que passar de fato a ideia de que o seu luto acabou e você está pronta para casar. Alguns comentaristas entendem que é isso, e não simplesmente uma forma de Ruth seduzir aquele homem chamado Boaz. Então ela diz: porém não te des a conhecer ao homem até que tenhas acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhes descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deve fazer. Estranho isso, né? Você deve chegar lá, Ruth, deve descobrir os pés dele e ficar ali deitada. Por que descobrir os pés? Alguns comentaristas levam a ideia de que, em outros textos, diz que é descobrir toda a perna, que poderia haver uma conotação sexual ali. Mas, meus irmãos, se fosse uma tentativa de sedução sexual, ela não deveria descobrir as pernas daquele homem, ela deveria se despir. A orientação seria essa: olha, quando ele acordar você fica ali, nua. Não é essa a ideia. Muito provavelmente, meus irmãos, a explicação é a mais simples. Descobre os pés daquele homem. E aí no meio da noite esfria, e aí ele vai acordar de frio. E aí ele vai acordar e vai ver você lá, e você então siga as ordens dele. E vejam, meus irmãos, o que diz o final do verso de número 5. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disser, farei. Então, meus irmãos, o plano era aquele. O plano de Noemi é audacioso, pois poderia dar errado. Já imaginaram, meus irmãos, se aquele homem acorda, vê Ruth ali, interpreta mal, no meio da noite, aquela mulher sozinha com ele havia deitado ali embaixo, né, dos cereais, e ele diz: essa mulher está querendo alguma coisa comigo, e eu vou aproveitar agora. O plano de Noemi poderia ter dado errado. Alguns dizem que Noemi foi irresponsável, pois colocou Ruth em perigo. Porque se Boaz tivesse entendido mal, aliás, ele poderia até humilhá-la, dizendo: o que você pensa que eu sou? O que é que você veio fazer aqui? Saia daqui. Mas, meus irmãos, eu não creio que foi um plano irresponsável. Sabe por quê? Porque lembremos-nos, Noemi está compreendendo que o Deus Todo-Poderoso é aquele que dirige todas as coisas para a glória dele e para o bem do seu povo. E ela está entendendo que nós devemos agir, confiando em Deus, na dependência do Senhor, mas nós precisamos agir. E é por isso, meus irmãos, que eu não creio que foi um plano irresponsável, audacioso, sem dúvida alguma. Mas eu creio que Noemi está de fato interessada na felicidade da sua nora e está confiada no fato de que Deus dirige todas as coisas. E Noemi sabia que Boaz não era um homem mau. Noemi até ali estava vendo que Boaz era um homem íntegro, um homem que levava Deus a sério por tudo que Boaz estava fazendo. E este foi o plano. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, aprendemos que devemos agir. Como nós já havíamos visto isso no capítulo 2. Nós devemos, meus irmãos, buscar redenção no nosso Redentor, mas com confiança no Senhor. O que Noemi está fazendo é isso. É buscando descanso e proteção para sua nora. Isso serviria para ela mesma, mas fazendo isso na confiança do Senhor. Segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos que devemos buscar descanso e proteção, não apenas confiando no Senhor, mas também sendo fiéis ao Senhor. Era um plano audacioso. Ruth, como nós vemos no verso de número 5, está disposta a fazer tudo quanto a sua sogra lhe disse. E vejam a partir do verso de número 6. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Ruth está obedecendo, está seguindo os planos de Noemi. Agora vejam o verso 7. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, irmãos, a ideia aqui não é que Boaz se embriagou. Ele bebeu um pouco, ficou, como se diz por aí, ficou um pouco alegre, mas não certamente embriagado. Porque senão, no meio da noite, ele teria tido confusão ali, e não é o que nós vemos no texto, né? Veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés e se deitou. Ela foi seguindo até aí o plano da sua sogra. Viu onde ele estava,
Alguns dizem que certamente ela encontrou o lugar pela providência do Senhor. Ela seguiu o plano da sua sogra, descobriu os pés de Boaz, ficou ali deitadinha, aguardando. Pacientemente ela ficou aguardando e esperando. Vejam no verso 8, sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Eu fico imaginando, meus irmãos, a cena. Boaz, depois de ter tomado ali o seu vinho, ficado alegre, vai se deitar, estava certamente muito cansado, mas no meio da noite, à meia-noite, alguma coisa incomodou. Estava com os pés descobertos. Ele acorda e acorda assustado. Imagina você. Imagina se fosse com você. Você acorda. Ali, meus irmãos, não havia iluminação. Ele acorda, o que ele vê? Ele vê apenas um vulto. Você teria ficado assustado? Poderia ser qualquer pessoa, poderia ser alguém para fazê-lo mal, poderia ser... E ele fica assustado e não mais que depressa, ele pergunta, quem está aí? Quem é que está aí? Disse ele, quem és tu? Verso 9. Agora, o que é interessante aqui, meus irmãos, é notarmos a resposta de Ruth. Até então ela estava seguindo o plano da sua sogra, mas agora ela vai além. Porque no plano de Noemi, Noemi tinha dito, deita-te, quando ele acordar, ele lhe dirá tudo o que você deve fazer. Mas ela vai além. Olha a resposta dela, sou Ruth, tua serva. Ela já se identifica. Ela era uma moabita, mas agora ela se identifica chamando de serva dele. E então vem uma expressão talvez estranha para muitos aqui. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Estende a tua capa sobre a tua serva. Irmãos, nós vemos que Ruth vai além do que Noemi havia dito. O que é estender a sua capa? Literalmente, você pode traduzir da seguinte forma, estenda as tuas asas sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. O que ela está dizendo para Boaz estender suas asas sobre ela? Nós já lemos essa expressão aqui neste livro. Quando nós voltamos aqui para o capítulo de número 2, no verso de número 12, você pode olhar aí as palavras de Boaz para Ruth. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa no Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. É muito provável, meus irmãos, que Ruth estava agora respondendo a Boaz diante do que Boaz havia dito. Ruth, você está aqui, que Deus te abençoe, porque você veio buscar segurança, você veio buscar descanso e proteção debaixo das asas do Senhor. E o que ela está dizendo agora para Boaz é, eu vim buscar refúgio debaixo das asas do Senhor, e eu entendo que você é um instrumento que Deus vai usar. Sabe o que Ruth está dizendo? Em palavras mais simples aqui, Boaz, eu quero me casar com você. Ruth está fazendo um pedido de casamento. Algo, se hoje em dia é incomum uma mulher pedir um homem em casamento, ainda é incomum, imagine naquela época. Mas o que Ruth está dizendo é isso. Ruth, meus irmãos, vai além do que Noemi diz, e Ruth já vai se identificando e já vai explicando para Boaz que aquela atitude dela não era atitude para seduzi-lo, não era atitude para ter uma noite de sexo com aquele homem, não é porque ela se achava qualquer uma, estava disposta a entregar o seu próprio corpo para receber alguma coisa daquele homem. Não, meus irmãos, ela estava deixando claro que não era uma atitude de uma prostituta, era uma atitude de alguém que estava buscando um compromisso sério, debaixo das bênçãos e da graça do Senhor. Ela está dizendo, sim, sou eu, Ruth, a tua serva, estende as tuas asas sobre mim, porque tu és o resgatador. John Piper entende que Boaz havia expressado de forma muito sutil sua intenção com Ruth, lá no capítulo 2, verso 12. Ele entende que Boaz está sendo muito sutil, dizendo, olha, eu quero me casar com você. E agora o que Ruth está fazendo também de forma sutil, está dizendo, sim, eu aceito que você se torne o meu marido. Ruth deixa claro que ela não está se oferecendo para uma noite apenas de sexo com Boaz, mas para uma aliança de casamento. Que coisa bonita, meus irmãos. Não é um plano, como eu disse, irresponsável, não é um plano para seduzir aquele homem simplesmente. Ali é um plano
entendendo que o Deus da providência, que está no controle de todas as coisas e dirige todas as coisas para a sua glória e para o bem do seu povo, estava usando aquele homem como um resgatador humano. E que Deus, através das suas asas, cobriria aquelas duas mulheres que tanto careciam de descanso e proteção, através daquele homem chamado Boaz, através de um resgatador humano que apontava para o nosso resgatador, que é Jesus Cristo. E quando nós olhamos a partir do verso de número 11, aliás, a partir do verso de número 10, a resposta de Boaz: sim, meus irmãos, o plano não dá errado. Aquele homem não interpreta mal a atitude de Ruth. Vejam, eles estão sozinhos. Era um local deserto, não havia outras pessoas ali próximas. Era um homem normal, que tinha os seus desejos e estava com uma mulher que certamente o atraía. Mas ao invés dele a tomá-la para ter sexo com ela, ou ao invés dele interpretá-la mal e humilhá-la e expulsá-la, olha a resposta de Boaz, verso de número 10. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor. Olha a forma tão amorosa e carinhosa. Minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Aqui dá a ideia de que Boaz era um homem mais velho do que Ruth. O autor do livro não deixa claro qual era a ideia, não diz qual era a idade de Ruth, não diz qual era a idade de Boaz. Mas certamente ele era mais velho, havia uma diferença de idade. Porque ele está dizendo, você poderia ter ido atrás de um jovem para se casar. Você poderia ter buscado alguém da sua idade, próximo à sua idade, para constituir família. Mas não, você vem até mim, um homem mais velho, é essa a ideia. Então vejam o verso de número 11. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei. Sim, eu vou me casar com você, é o que ele está dizendo, pois toda a cidade do meu povo sabe, olha que coisa linda, que és mulher virtuosa. Eu não creio, meus irmãos, a ideia não é que Boaz era um homem muito atraente, que Ruth fosse como essas atrizes, né? ou essas modelos que aparecem. Certamente eram duas pessoas comuns, certamente tinham a pele queimada do sol, envelhecida pelo trabalho debaixo do sol, ainda que Boaz fosse um chefe, mas era um homem trabalhador. E Ruth não era aquele tipo que nós vemos no cinema. Eu acho até que se fosse feito um filme dessa história, eles não deveriam pegar o galã e aquela atriz mais bonita para fazer, porque certamente não era o caso. Era uma mulher forte, porque carregava muito peso de alimento, nós vimos aqui. Era uma mulher que certamente não tinha uma beleza diferente. E o que foi que atraiu aquele homem? Não é porque ela era a mais bonita de todas. Ela era uma mulher virtuosa. Isso é muito significativo. Nós comemoramos essa semana que passou, o Dia Internacional da Mulher. E, meus irmãos, o que Deus requer das mulheres, que tantas vezes talvez se preocupem mais com a aparência, com a beleza, mas que sejam mulheres virtuosas. E é preciso dizer aqui uma curiosidade, que na Bíblia hebraica, o arranjo dos livros é um pouco diferente da nossa Bíblia. Na nossa Bíblia nós temos os livros da lei, o Pentateuco, depois nós temos os livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E depois vem os livros poéticos. Na Bíblia hebraica não. No arranjo da Bíblia hebraica, na maioria delas, nós temos o livro de Provérbios, e logo em seguida, que livro vem? Ruth. Você se lembra do que diz, sobre o que fala o último capítulo de Provérbios, Provérbios 31? Mulher virtuosa. E é interessante quando nós lemos, por exemplo, no verso 10 de Provérbios 31, vem a pergunta: mulher virtuosa, quem a achará? Irmãos, pastor Emílio Garofalo diz algo interessante. Provérbios termina com uma pergunta que é respondida em Ruth. Nós terminamos o livro de Provérbios com uma pergunta: quem achará a mulher virtuosa? E o livro de Ruth responde: Ruth é uma mulher virtuosa. É uma mulher, meus irmãos, que resolve
trabalhar. É uma mulher, meus irmãos, que mesmo crendo que Deus está no controle de todas as coisas, ela vai para a luta, ela vai trabalhar, ela vai fazer a parte dela, e ela está disposta a se esforçar, ela acorda cedo, nós vimos no capítulo 2, ela vai para o campo, e ela vai em busca de um trabalho digno, honrado. É uma mulher, meus irmãos, que aceita o plano de Noemi, não para se oferecer sexualmente para um homem, para receber um favor, mas é uma mulher que na força do Senhor, crendo no Deus da providência, vai em busca de um resgatador que a trate com dignidade. É uma mulher, meus irmãos, que não se oferece, não oferece o seu corpo para aquele homem, mas é uma mulher que deseja se casar com ele nas bênçãos no Deus Todo-Poderoso. Sim, meus irmãos, esta é Ruth, cuja fama já havia corrido pela cidade. Uma mulher que resolveu que poderia ter ficado na sua terra, mas que resolve acompanhar a sua sogra. Não era obrigada a isso, mas entende que a sua sogra precisa. Não era filha, mas age como filha. Não era obrigada a amar, mas resolve amar a sua sogra, fazendo um dos compromissos mais belos de toda a Bíblia. Eu não vou te deixar. Onde você for, eu irei. Onde você descansar, eu descansarei. Onde você morrer, eu morrerei. O teu Deus será o meu Deus. Sim, esta é Ruth. Uma mulher que deixa de olhar para si mesmo para olhar para o outro. Uma mulher que deixa de buscar a sua própria felicidade em busca da felicidade do outro. Esta é a mulher virtuosa que Provérbios pergunta e Ruth responde. Provérbios foi escrito anos depois desse livro. Mas aqui, meus irmãos, nós temos a ideia de uma mulher virtuosa. Aplicação que eu quero deixar desde já, de forma especial para as mulheres aqui. Quantas vezes, e esta semana do Dia Internacional da Mulher foi falado muito sobre isso, quantas mulheres subjugadas, quantas mulheres sofrem violência, quantas mulheres amarguradas, quantas mulheres sofridas, quantas mulheres precisando de descanso e proteção. Nós aprendemos, meus irmãos, que é preciso buscar descanso e proteção, sim, na confiança, naquele que dirige todas as coisas e provê para o seu povo. Quantas de vocês, minhas irmãs, talvez estejam sofrendo, carecidas de descanso e proteção, e foi por isso que eu coloquei também a mensagem que eu coloquei na pastoral do boletim. É preciso lembrarmos-nos daquele que tem poder para estender suas asas e nos cobrir e cuidar e dar verdadeiro descanso e proteção. Mas é preciso, irmãs queridas, lembrar que ao buscarmos essa proteção do nosso resgatador, vocês não precisam dar o jeitinho de vocês, vocês não precisam pecar para conseguir o que vocês precisam. Ruth estava disposta a fazer aquilo que ela precisava fazer para ter o descanso e proteção, para ter um resgatador, mas ela não estava disposta a pecar contra o Senhor. Antes que Boaz pudesse interpretar mal, ela disse: eu sou Ruth, a sua serva, estende as tuas asas. O que eu quero é casamento. Eu não quero uma noite, eu não quero o seu dinheiro, eu quero me casar com você. Eu quero ser cuidada por você. Eu quero ser cuidada pelo Senhor, usando a sua vida. Irmãos queridos, e é interessante a atitude de Boaz, que mostra, meus irmãos, o que nós estamos dizendo, que nós precisamos agir com fidelidade. Boaz, conforme nós vemos, ele a chama de mulher virtuosa, como nós vemos aqui, e ele diz mais. Vejam, a partir do verso 12, ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Irmãos, não há dúvida de que Boaz está interessado em Ruth. Não há dúvida que Boaz enxerga em Ruth um tesouro. Não por causa da beleza física, não por causa do perfume que ela passou, ou dos vestidos que ela estava usando, mas por causa do seu caráter. Um homem que consegue enxergar a verdadeira beleza. Isso serve como aplicação para os meninos que estão aqui e para as meninas, que a verdadeira beleza a ser buscada não é exterior, mas é interior. Quantas vezes nós nos deixamos levar pela aparência e depois acabamos sofrendo por tantos e tantos anos? Boaz consegue olhar além. Ele era um homem rico, já experiente, com uma certa idade. Que mulher ele poderia ter? Muitas certamente tinham interesse por ele, sendo ele um homem rico e virtuoso. Mas Boaz, não sabemos o porquê ele demora a se casar. Na verdade, nós sabemos que isso tudo está dentro da providência do Senhor, e ele se interessa por Ruth. Quem era Ruth?
moabita estrangeira. Ela já tinha sido possuída por um homem. Boaz poderia ter dito, não, eu não quero uma mulher viúva, eu quero uma mulher virgem. Boaz não está preocupado com isso. Boaz consegue enxergar o tesouro na vida daquela mulher, por ser ela uma mulher virtuosa. Isso serve também como aplicação, queridas irmãs. Talvez algumas de vocês digam, mas eu já fiz coisas erradas. Mas eu também já habitei em Moabe. Mas da onde eu vim, as coisas que eu fiz, será que há perdão para mim? Há esperança e futuro para mim? Claro que há. Naquele que é o nosso resgatador. Ruth era uma moabita, uma estrangeira. Uma mulher que já havia sido possuída por um outro homem. Ela era viúva. Mas, meus irmãos, pela graça do Senhor, ela resolve servir ao Senhor com fidelidade. E o que ela recebe? O reconhecimento daquele homem. E qual é a atitude de Boaz, meus irmãos? Ele poderia, como eu disse, ter dito, como essa mulher está aqui, eu vou aproveitar dela agora. Quem é que vai poder fazer alguma coisa? E ela nem pode reclamar, quem mandou ela vir aqui no meio da noite se deitar comigo? Mas não é isso que ele faz, meus irmãos. Ele diz, agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei. E no verso de número 13 diz, fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Boaz, muito interessado em Ruth, poderia dizer, não, eu vou me casar com você. Mas Boaz sabia que havia um homem mais próximo. Em termos aqui de resgatador, havia alguém mais próximo, familiarmente falando, que teria direito primeiro do que Boaz para receber Ruth, para resgatá-la. E Boaz, meus irmãos, poderia ter dado um jeitinho dele. Ah, vamos pular isso aí, vamos fazer do nosso jeito, eu quero você, você me quer, resolvido. Não. Na fidelidade, diante daquele que sabe todas as coisas e dirige todas as coisas, Boaz resolve agir de forma ética, de forma correta e diz, há alguém que está na minha frente, que tem mais direito do que eu. Vamos ver se ele deseja resgatar você. Vamos aguardar. Vamos confiar no Senhor. Aquele homem, meus irmãos, ele enxerga não a beleza física, mas como aquela mulher era virtuosa. E ele também não está disposto a pecar contra o Senhor para conseguir o que ele quer. Quantas aplicações para nós aqui, meus irmãos, mulheres, homens, para encontrarmos o descanso e a proteção necessária. Nós não precisamos dar o nosso jeitinho, dispostos a pecar contra o Senhor. Nós podemos e devemos agir, mas com fidelidade ao nosso Deus Todo-Poderoso, com fidelidade ao nosso Deus. E é isso que nós vemos tanto Ruth como Boaz fazendo. E o que vai sair desse plano todo, meus queridos irmãos, vejam, ele diz para ela ficar ali, e o verso 14 diz, ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio mulher à eira. Sabe como eles passaram o resto da noite? Um não tocando no outro. Não houve ali relação entre eles. Eles passaram em fidelidade ao Senhor. Eles passaram esperando no Senhor. Coisa tão difícil nos dias de hoje. E então no verso de número... Na continuação aqui nós vemos, queridos, no verso de número 15... Disse mais, dá-me um manto que tem sobre ti e segura-o. Ela o segurou e ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Ele disse, é melhor que você vá antes, para ninguém ver você aí, e poderia dar um mau testemunho. Eles haviam permanecido fiéis até ali. E Boaz usa de tamanha bondade, que ainda ele dá, como diz aqui o texto, aquele alimento, né? Aquelas 6 medidas de cevada. Não diz medidas do quê? Alguns creem que a ideia são 36 quilos de alimento, provavelmente, que ela levou. Então, diz o verso de número 16, em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse, como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda, estas 6 medidas de cevada, ele mas deu e me disse, não voltes para tua sogra sem nada.
Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso, ainda hoje. Noemi se alegra. Boaz vai agir. Um resgatador disposto não pode ser detido. Noemi continua com esperança em quem, meus irmãos? No Senhor, no todo-poderoso resgatador. O texto nos mostra um homem pronto para resolver o problema e conseguir tudo o que puder para aquela a quem seu coração pede. Noemi sabe disso, e Noemi então diz para Ruth: olha, vamos aguardar. Eles continuam aguardando no Senhor. Noemi, meus irmãos, está com esperança no Senhor. Aquela mulher antes amargurada está agora esperançosa no Senhor. No caso, meus irmãos, de Jesus, é preciso lembrar que Boaz aponta para um resgatador perfeito. No caso de Jesus, sua obra em nosso favor é completa e final. Nada precisa ser acrescido ao que ele fez na cruz. Mas Deus ainda está operando na história. E Deus está agindo através do seu Espírito Santo. Podemos, meus irmãos, ter a certeza de que o Senhor continua conosco. Nós podemos ter a certeza de que o nosso Redentor é o Senhor. Como eu disse, eu não sei como você chegou até aqui, eu não sei o que você tem passado, mas uma coisa eu sei: o nosso Senhor é o grande resgatador. O comentarista bíblico diz que essa não é a verdadeira história de amor. Na verdade, a história de Boaz e Ruth, de modo algum, é uma história, a maior história de amor. Não é a história de um rapaz que encontra uma moça e em que ambos são fisicamente atraídos um pelo outro. Nós já dissemos, provavelmente eles não eram como as atrizes e os atores dos dias de hoje. O compromisso entre Ruth e Boaz era baseado no caráter comum deles. No entanto, meus irmãos, a verdadeira história de amor nesse livro não é acerca de Ruth e Boaz. A verdadeira história de amor, como disse um comentarista bíblico, está nos bastidores dessa história. É o amor de Deus pela sua ovelha perdida. É o amor que o impediu de simplesmente dar cabo ao mundo quando Adão e Eva pecaram pela primeira vez. É o amor que ele escolheu e chamou Abraão e depois persistiu em buscar a descendência rebelde de Abraão. É o amor, meus irmãos, que não abriria mão deles, apesar de sua história de séculos de rebelião e de idolatria. É o amor que fez com que Deus continuasse cuidando e zelando do seu povo, apesar de ser um povo infiel e rebelde. Esse amor faz o sol brilhar e a chuva cair. Na vida de seus filhos, esse amor nos alimenta diariamente, nos veste. Na providência de Deus, o amor dele pode nos trazer amigos piedosos para nos encorajar e esposa piedosa com quem compartilhar nossa vida. Por todos esses dons maravilhosos do amor de Deus, deveríamos ser verdadeiramente agradecidos. E então, é dito, esse amor assumiu sua forma total na vinda de Jesus Cristo. Ele, meus irmãos, é a própria providência de Deus para nós. É nas asas dele que nós podemos ter verdadeira segurança. Ele é o nosso castelo forte, é o nosso resgatador. Boaz é o resgatador limitado e imperfeito, que aponta para o resgatador todo-poderoso e eterno. Você tem buscado descanso e proteção, segurança no Senhor? Você tem buscado com confiança o descanso, proteção, a felicidade no único que pode te dar felicidade? Feche os seus olhos agora e vamos buscar ao Senhor em oração.